No livro de Tiago, aleluia. Oh Senhor, Tu és santo, Pai. Tu és maravilhoso e a Tua presença, Senhor, se faz neste lugar. Desde o momento em que eu pisei aqui na igreja hoje, eu já pude sentir a presença de Deus. O Senhor, Ele quer operar maravilhas em nosso meio. O Senhor, Ele quer transformar nossas vidas. O Senhor quer nos dar um renovo. O Senhor quer nos dar vida e vida em abundância. Mas para isso, abra o seu coração. O Senhor não entra em coração trancado, fechado. O Senhor quer a porta aberta para que Ele possa entrar e fazer presente. Se você puder ou quiser, fique de pé neste momento para nós lermos a palavra de Deus. Carta de Tiago, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 15. Aleluia. E assim diz a palavra do Senhor: abençoado é o homem que resiste à tentação, porque tendo sido posto à prova, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Que homem algum ao ser tentado diga: por Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhum homem tenta. Mas cada homem é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, gera o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Amém, irmãos? Glória a Deus. Pode se sentar. Senhor, a Tua palavra é viva e eficaz, mais penetrante que espada qualquer de dois gumes. Ó Pai, que penetra até a divisão da alma, Senhor, ó Deus, e do Espírito, das juntas e medulas. Ó Deus, é apta, Senhor, para discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. Por isso nós clamamos a Ti, Pai, venha com poder e com autoridade, Senhor, sobre a Tua igreja, com a Tua palavra, Senhor, ó Deus, ó Pai, para nos levarmos a vivermos a Tua vontade em nossa vida, sabendo sempre, Senhor, que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável para nós. Assim nós oramos, Te louvamos e glorificamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém. Aleluia, tá bom. Glória a Deus. Igreja atenta. Sabia que eu ia pedir? Ia pedir para baixar um pouquinho o fundo. Antes que eu pedisse, já perceberam? Glória a Deus. É atenção para as coisas de Deus. Irmãos, eu sei que vocês já fecharam, mas quem puder de novo abrir a Bíblia e deixar aberto lá onde nós lemos, para nós irmos acompanhando, né? Vamos fazer uma leitura expositiva da Bíblia, para nós entendermos de forma mais profunda a palavra de Deus. Trazendo um contexto, a carta de Tiago, ela foi destinada a fomentar um viver cristão prático. A carta do Tiago, ela não traz um viver apenas em palavras, mas ela busca resgatar na igreja o viver prático do Evangelho de Deus. Já havia corrido algum tempo desde a implantação da igreja primitiva, e atitudes e práticas corrosivas começavam a entrar no meio do povo de Deus. E Tiago, ele exorta os cristãos a permanecerem fiéis aos ensinamentos e às práticas da fé. Podemos dizer que a carta de Tiago é a ortopraxia da ortodoxia, ou seja, vivemos verdadeiramente a palavra verdadeira.
vivermos de forma verdadeira o que é verdadeiro, ou seja, os princípios, os fundamentos da palavra de Deus. Tiago capítulo 1, do versículo 12 ao 15, ele vai tratar de dois assuntos que muitas vezes se entrelaçam, que é a provação e a tentação. Eles se entrelaçam tanto que essas duas palavras se originam do mesmo termo grego que é peirasmos, que significa um teste, uma prova, uma provação, um teste de caráter, um teste de fé, e significa também um teste das virtudes, uma tentação, uma instigação para pecar. Aqui nós já vimos que vai tanto para um lado como para o outro, porque se é algo que testa a nossa fé, por outro lado também é algo que nos instiga a pecar. Esta seria a essência da palavra peirasmos, que nós vemos na Bíblia traduzida em certas ocasiões por provação, em certas ocasiões por tentação. Em algumas Bíblias você vai ver até no mesmo contexto a palavra às vezes apresentada de uma forma ou de outra. Mas o que interessa na palavra de Deus é o contexto da palavra, não uma palavra isolada ou um versículo isolado, mas sim um contexto geral da palavra de Deus. E no versículo 12 a palavra vai dizer: abençoado é o homem que resiste à tentação, porque tendo sido posto à prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Irmãos, aqui eu não posso deixar de ressaltar uma coisa. Tem uma promessa de Deus aqui nesse versículo. Tem uma promessa de Deus, mas irmãos, notem, você que está com a sua Bíblia aberta, lê o finalzinho do versículo 12, que o Senhor prometeu aos que o amam. Toda promessa de Deus tem uma contrapartida nossa. Você jamais vai ver na Bíblia uma promessa de Deus que não tenha algo que tenha que partir de você, para que ela se concretize na sua vida. E aqui está dizendo que a promessa da coroa da vida é para aqueles que o amam. Irmãos, nós nunca podemos esperar de Deus sem darmos a Ele primeiro. Nós nunca podemos declarar que o Senhor é o nosso Salvador sem antes sermos servos dele, porque o Senhor salva os seus. Nós precisamos aprender que Deus não é nosso servo, mas nós sim somos servos dele. Então, se alguém tem que dar algo, somos nós. Ele não é obrigado a dar nada. Ele dá por graça, Ele dá por misericórdia, Ele dá por amor. Mas nós sim temos obrigação de dar a Ele a nossa adoração, a nossa obediência, a nossa santidade, porque nós fomos comprados, e se fomos comprados, nós pertencemos a Ele. Tiago aqui chama de abençoado. Talvez na sua Bíblia não esteja escrito abençoado. Olha aí para você ver. Talvez esteja escrito bem-aventurado ou bendito. Depende da tradução. Também todas essas palavras vêm de uma mesma palavra no grego, que é o makarios, que significa feliz, bem-aventurado, bendito de Deus. Podemos até acrescentar aqui agraciados de Deus, agraciados por Deus. O homem que resiste às suas tentações e provações, e aqui neste caso Tiago faz referência às tentações e provações internas, e após tudo tem sido colocado em prova, ele receberá a coroa da vida.
é o troféu daquele que vencer. Seja a tentação ou seja a aprovação. A aprovação, irmãos, é algo que vem de Deus para nos edificar, para nos crescer, para nos preparar para algo maior que Deus tem para mim e para você. A tentação já é algo que vem do inimigo, ou talvez até mesmo da nossa vontade, do nosso coração, que a palavra diz que é perverso e enganoso, e tem o único objetivo de nos derrubar, nos tirar da presença de Deus. Mas é tão próximo que às vezes nós ficamos sem saber o que estamos vivendo. Quantas vezes você já se sentiu assim? Estou passando por uma luta e não sei se isso vem de Deus ou se vem do inimigo. Porque às vezes os sentimentos se misturam e dentro de uma provação o inimigo vai te jogar uma tentação para tentar te tirar a bênção. Mas nós precisamos sempre ter o entendimento: se é para me aproximar de Deus, é provação e é bênção. Se é para me afastar de Deus, é do mal, e eu tenho que repreender. A provação, irmãos, nós precisamos vê-la como uma bênção na nossa vida, porque ela não tem como resultado mal. Mas a tentação, a palavra nos diz que nós temos que fugir dela. E isso é importante sabermos, irmãos, porque às vezes nos achamos fortes o suficiente. Às vezes colocamos uma capa longa, no caso dos homens, a cueca para fora da calça, se sente o Superman. Sou eu o cara. E acha que pode bater de frente com ela. Não pode. Não podemos brincar com a tentação, irmãos. A palavra nos diz: fugir da tentação. Olha o perigo da tentação, porque o diabo, a palavra não nos manda fugir dele, mas sim resisti-lo. O diabo você pode resistir, mas a tentação você tem que fugir. Porque ninguém é forte o suficiente. Ninguém está livre de sofrer uma queda no seu caminhar com Deus. A palavra diz: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Se não existisse essa possibilidade em nossa vida, não teria essa palavra na Bíblia. Ou estaria dizendo: se você está em Deus, fique tranquilo que nada vai te abalar. Mas todos nós estamos sujeitos a cair, e precisamos viver vigiando, orando, porque o inimigo anda de redor. E de redor, irmãos, não quer dizer que ele está longe, e entre ele e nós tem os anjos do Senhor que estão ao redor, não. Porque se você olhar no dicionário, a palavra de redor e redor é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Não existe essa de que estamos aqui, o diabo está de redor, mas os anjos do Senhor estão ao nosso redor, não. Nós temos que vigiar e temos que orar. Porque aquele que vencer receberá o troféu da vitória, que é a coroa da vida. Aleluia, igreja. Glória a Deus, a coroa da vida nos espera. É o troféu que o Senhor nos dará por vencermos as tentações e as provações que vierem sobre nós. Isaías capítulo 64, versículo 4 diz: desde a antiguidade não se ouviu, nem com os olhos se viu, nem com os ouvidos se percebeu, ó Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Nós precisamos esperar em Deus a nossa vitória. Vem o versículo 13 nos dizer que homem algum, ao ser tentado, diga: por Deus sou tentado.
Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a nenhum homem tenta. Aleluia. Glória a Deus. As dificuldades nos trazem a coroa da vida, quando as enfrentamos com perseverança. Mas elas também podem suscitar perguntas que nos fazem passar da área das provações para as tentações. Porque a dúvida na provação, ela pode nos levar à tentação. O apóstolo tem em mente aqui alguém que busca uma desculpa para o seu fracasso em ser perseverante. Se nós não formos fortes o suficiente para passarmos pelas nossas provações ou para enfrentarmos as tentações, nós seremos levados por nós mesmos, pela nossa natureza pecaminosa, pela nossa natureza caída, a querermos lançar a culpa em Deus. Assim fez Adão no jardim do Éden. Quando Deus veio repreender pelo pecado de Eva, o que Adão disse ao Senhor? Quem me deu essa mulher foi o Senhor. Te pedi ninguém. Me deu porque quis. Ainda tirou de mim. Ainda deve ter murmurado. Tirou um pedaço da minha costela ainda para me fazer algo que me fez pecar. Adão, ao invés de assumir a sua culpa e a sua responsabilidade, porque a mulher pecou por responsabilidade de Adão, porque ao homem Deus deu a ordem para guardar e prover a vida do seu lar e da sua esposa. Então, se Adão não guardou, ele errou, e ali ele tenta julgar para a mulher, aliás, julgar para Deus, que foi Deus quem deu aquela mulher para ele. O homem que faz isso, ele diz ser a sua tentação um fardo demais para si e lança a culpa da mesma em Deus. Mas a palavra de Deus nos diz, amados, que Ele não nos dará tentação maior do que possamos suportar. Deus é tão bom que Ele não permite que o inimigo lance sobre nós um fardo maior do que possamos suportar. Deus é maravilhoso. Deus a todo momento Ele tem cuidado conosco, até mesmo quando estamos abrindo espaço para irmos contra a vontade dEle, contra a palavra dEle, a pecarmos contra Ele. Ainda assim Ele tem misericórdia e não nos deixa ser tentado além do que podemos suportar. Deus nos prova para nos tornar forte, porém nunca nos incita a praticarmos o mal. Portanto, nunca poderemos usar deste artifício de querermos dizer que fomos tentados por Deus. Deus é santo e, assim sendo, não pode tentar nem ser tentado, pois a natureza má da tentação é incompatível com a natureza santa de Deus. Não bate, não dá liga. Uma repele a outra. Treva e luz, positivo e negativo. Já viram o ímã? O ímã, dependendo do jeito que você colocar, ele gruda. Mas vai colocar dois polos iguais para juntar, para você ver, um repele o outro, você não consegue encostar. Por mais que você tente, por mais que você force, você não consegue. Porque naturezas opostas, como o bem e o mal, as trevas e a luz,
elas jamais vão se unir. Instigar uma de suas criaturas a pecar seria uma violação do seu propósito. Qual o propósito? Enviar Jesus Cristo para nos libertar do pecado. Se Cristo veio para nos libertar do pecado, como poderia Deus nos lançar tentações para que pecássemos? Não é possível. No versículo 14 ele vai dizer: mas cada homem é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscência. E aí tem uma palavra interessante aqui, né? Concupiscência. O que é concupiscência? Concupiscência é desejo, anseio, avidez pecaminosa, luxúria. Ou seja, a nossa carne pulsando, ardendo por pecar. Isso é concupiscência. A tentação, irmãos, na maioria das vezes ela vem de dentro. Nesse momento eu vou te pedir para você olhar, não para o seu irmão, olhe para você. Olhe para você, feche seu olho e olhe para dentro de você. E diga assim para você: na maioria das vezes a tentação vem de mim. Aqui Tiago procura ressaltar o envolvimento e a responsabilidade pessoal do homem ao cometer pecados. Quando ele diz aqui: mas cada homem é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscência, ele está dizendo: cada homem peca atraído pela sua vontade, pelo seu desejo, quando essa vontade e esse desejo não está alinhado com a vontade e com o desejo de Deus. H. Orton Willey, ele escreve: todo o apetite é instintivo e sem lógica. Ele não identifica o erro, mas simplesmente anela pelo prazer. O apetite nunca se controla, mas está sujeito ao controle. Se nós puxarmos para o nosso apetite, a nossa fome, observe para você ver como é instintivo. E às vezes não quer parar. Dependendo da pessoa, põe uma pizza na frente dela para você ver se ela vai querer parar de comer. Ela vai estar cheia e vai querer mais. Ela vai estar cheia e vai querer mais, ao ponto de chegar no rodízio de pizza e comer 36 pedaços. Aleluia. Qualquer referência a alguém é mera coincidência. Mas por quê? Porque é algo sem controle, algo que nos controla, é instintivo. E o pecado, ele assim age, segundo Willey. Ele diz que todo pecado é instintivo e sem lógica. Irmãos, a nossa vontade, não a vontade de Deus para a nossa vida, porque a vontade de Deus para a nossa vida é o quê? Boa, perfeita e agradável. Vocês acham que o pastor está falando muito que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável nesse último culto? É porque vocês não estavam aqui quando a igreja abriu. Falava isso o tempo todo, 25 vezes por culto. Tá lá a Andréia e a Carol falando que era mesmo. Mas porque é a palavra e ela é boa, perfeita e agradável, mas a nossa é veneno para a nossa vida. E um veneno que nós mesmos ministramos a nós.
E muitas vezes achando que estamos nos dando algo que é bom para nós. Por isso Paulo diz em 1 Coríntios 9:27: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. O que devemos fazer para fugirmos da tentação do nosso coração? Subjugarmos a nossa vida à servidão a Cristo. Servidão traz sentido de escravidão, né? Se você for olhar na Bíblia no grego, a palavra para servo e escravo é a mesma. É uma palavra só que você traduz por servo e por escravo. E aí você pode pensar assim: mas Deus me salvou para que eu fosse livre. Deus morreu na cruz para que eu fosse livre. E agora a palavra está dizendo que eu preciso me fazer escravo, me fazer servo. Porque, irmãos, não existe liberdade maior do que ser escravo de Cristo. Se você for escravo do mundo, se você for escravo do homem, você está em prisão. Mas se você for escravo de Deus e da vontade dele para a sua vida, você é a mais liberta da pessoa que existe no mundo. Não existe escravidão na sua vida se você for servo de Deus. Gênesis 8:31 vai nos alertar: a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Desde pititinho, ó. Desde menininho, a intenção do nosso coração, a imaginação do nosso coração já é má. O nosso coração já é perverso desde a meninice. O versículo 15 vem nos dizer: depois, havendo a concupiscência concebido, gera o pecado, e o pecado consumado gera morte. Ô pastor, eu já pequei tanto na vida e estou vivo aqui, como é que você vem falar uma coisa dessa? Como é que o pecado gera morte se eu era o maior dos pecadores e hoje eu estou aqui vivo? Porque a palavra está dizendo de morte espiritual, de morte eterna. Porque da mesma forma, irmãos, que podemos viver a vida eterna, podemos também viver a morte eterna. Vai depender do caminho que seguimos. Existem apenas dois caminhos: um conduz a Deus, o outro conduz à perdição. E quando a palavra nos fala aqui no Novo Testamento, principalmente quando a palavra nos fala de morte, na maioria das vezes ela está se referindo à morte espiritual. E segundo a palavra, o pecado traz morte. A tragédia do pecado consumado é a morte. Tiago aqui ele traça o curso do mal, iniciando com um pensamento errado, se torna um ato pecaminoso e termina com o julgamento de Deus. O pensamento mal, irmãos, o pensamento mal, quando ele vem à nossa mente, e ele não pode vir a outro lugar a não ser na nossa mente. O pensamento mal, quando ele vem, se ele não for extirpado naquele momento,
se ele não for lançado fora naquele momento, ele dá a luz, gera, consuma o pecado. O mau pensamento, ele deve ser repreendido na nossa mente, no momento exato em que ele brota, em que ele nasce. Porque caso contrário, ele vai gerar algo. E isso que ele vai gerar é o ato do pecado. Irmãos, mais uma vez eu digo, não pense ser um super-herói. Jamais se imagine um super-herói frente à tentação. Jamais se imagine um super-herói frente aos seus maus pensamentos, às suas más intenções. Porque um pouco que ela ganhe espaço em nós, ela vai ser consumada. E infelizmente a consumação vai gerar morte. Pastor, então todo pecado eu pequei, eu morri espiritualmente? Você tem a possibilidade de se arrepender. Aqui Tiago não está se referindo a um pecado que você comete e se arrepende dele, mas ele está se referindo a um pecado que é gerado em nós e tem como consequência uma vida pecaminosa. Já falei aqui muitas vezes que existe diferença entre pecar e viver em pecado. Gente, pecar é um deslize que nós cometemos, temos a chance, a oportunidade de nos arrependermos e não cometermos mais. Vida em pecado é algo que é gerado em nós, que nós praticamos e nós não paramos de praticar, nós continuamos na prática. Isso é vida pecaminosa, vida em pecado. Tiago aqui está se referindo a isso, que o pecado sendo gerado, ele é consumado, e ele sendo vivido, ele gera a morte espiritual. Ou até mesmo o pecado cometido, se não há arrependimento nele, ele também leva à morte. Porque a palavra nos diz em Romanos que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então sempre nós temos a oportunidade de nos consertarmos. Sempre nós temos a oportunidade de voltarmos a Deus, de vencermos tudo que vem para nos destruir. Para encerrarmos, irmãos, eu quero ler uma exortação que Tiago faz no versículo 16, e se você puder, acompanhe comigo. Ele vai dizer: não erreis, meus amados irmãos. É uma exortação à santidade. E a santidade, irmãos, é algo que precisamos buscar todos os dias na nossa vida. Porque a nossa conversão, ela tem 3 pontos específicos. Primeiro, nos entregando a Jesus, confessando Ele como nosso Senhor e como nosso Salvador, e nos arrependendo dos nossos pecados e sendo comprados pelo sangue dele, nós vivemos a justificação, que é o ato de Jesus Cristo nos fazer justos, nos tornar justos, por Ele mesmo ter pago os nossos pecados. Então, sermos justos em Cristo não é obra nossa e não é
uma palavra que eu queria achar aqui quando nós achamos que... Ajudei, pastor. Não é... Sumiu. Mas não é assim, algo que nós conquistamos. Mérito, obrigado, irmã, glória a Deus, aleluia. Não é mérito nosso. Sermos justificados não é mérito nosso, é mérito de Deus. E na nossa conversão, a justificação, ela se refere ao nosso passado. Nós nos entregamos e fomos feitos justos por Deus. Aí vem a segunda fase da nossa conversão, que é a santificação. E essa é dia após dia, dia após dia, dias após dia. Ela é cíclica. Ela se renova a cada dia. A busca pela santificação. Porque um dia que nós não a buscamos, nós deixamos de ser santo. E a palavra do Senhor diz em Hebreus 12:14: segui em paz e em santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a santidade, ela é algo que nos leva ao terceiro aspecto da nossa conversão, da nossa salvação, que é a glorificação em Cristo Jesus, que é no dia da volta de Jesus Cristo, quando Ele surgir nos céus. Ele vai olhar para a terra, vai buscar os justos, vai analisar a santidade deles, e aqueles que forem aceitos vão ser glorificados e subir com Ele como igreja poderosa de Cristo. Então aqui Tiago nos exorta, nos deixa essa palavra: não erreis, meus amados irmãos. E como nós podemos nos policiar para não errarmos, para não pecarmos, para buscarmos a santidade? Filipenses capítulo 4, versículo 8 vai nos dizer: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensar. Coloque todos os dias esse versículo na sua vida. Coloque todos os dias esse versículo no seu viver, no seu atuar, no seu agir. Decore esse versículo. Decore esse versículo, e tudo que você for fazer, você pensa: é verdadeiro? É honesto? É justo? É puro? Mas, irmãos, não temos que analisar se é verdadeiro, se é honesto, se é justo ou se é puro na nossa ótica, no nosso entendimento, no que vai nos agradar, mas sim no que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama para Deus. E aí a palavra nos diz: nisto pensai. Quanto mais, irmãos, para fazermos. Não devemos nem pensar se não for verdadeiro, honesto, justo e puro. Quanto mais fazermos. Que nós possamos seguir a exortação de Tiago, que nos diz: não erreis, meus amados irmãos. E que o Senhor nos abençoe e nos conduza debaixo da graça e da misericórdia dele, para que nós possamos alcançar a nossa glorificação em Cristo Jesus. Amém, igreja? Amém. Glória.